Volta e meia eu abro espaço nas minhas redes sociais para que vocês me contem qual receita vocês querem ver por aqui no programa na televisão. E tem uma seguidora, a Denise, que me pede toda vez moussaka. E dessa vez eu vou realizar então o desejo dela. Eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e hoje a gente vai fazer um moussaka grego. Existem duas receitas, as mais conhecidas de moussaka, que é o árabe e também o grego. O árabe ele é uma espécie de uma pastinha, tem grão de bico, molho de tomate, também leva berinjelas. E o grego ele se parece muito a uma lasanha de berinjela que a gente faz com alguns detalhes diferentezinhos que eu vou te mostrar ao longo da receita. Então a gente vai fazer ela hoje por aqui e vocês vão adorar. Para essa receita eu já comecei demolhando aqui 2 xícaras de PTS, que é proteína texturizada de soja, e vocês já devem ter me visto usando aqui no programa. Eu já ensinei a fazer a minha PTS, essa eu vou fazer um pouquinho diferente para ficar com um sabor mais de moussaka, um sabor mais grego, então eu vou fazer com alguns temperinhos diferentes, mas o começo é a mesma coisa de sempre, por isso eu já deixei até ela aqui de molho pronta. Coloquei a PTS aqui, já coloquei um voal dentro, porque eu acho que fica mais fácil depois para torcer, vocês vão ver. Coloquei a PTS, coloquei água fervente, vinagre, limão, 30 minutos pelo menos, ou até ficar morna o suficiente para você conseguir torcer aí com a sua mão sem se queimar. E aí a gente já pode seguir aqui para nossa receita. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é escorrer toda essa PTS, eu gosto também de dar uma lavada nela. Então, para tirar bem desse sabor dela, que muita gente sempre fala, não gosto de PTS, tem um sabor aí desagradável que eu não gosto, fazendo esse passo a passo eu te garanto que vai ficar bem gostoso por aí. Depois de torcer ela muito bem torcida, eu também dou uma boa lavada aí com água corrente da torneira. A gente já pode deixar ela ali, porque eu vou começar a fazer o meu refogado. A base dos meus refogados vocês sempre veem, são sempre quase as mesmas, né? Eu gosto de fazer com cebola, com alho, com tomate e aqui não muda muito não. Então eu vou começar pela cebola, vou cortar ela em cubinhos pequenininhos. Primeira coisa então, vamos aquecer aqui uma panela. Eu gosto de fazer numa panela grande, uma panela alta, porque a gente vai colocar bastante ingrediente aqui, então a gente consegue mexer ela mais tranquilamente. Quando ela já estiver aquecida, já pode colocar aqui o azeite. Eu vou colocar em média 2 colheres de sopa de azeite. Já posso colocar a minha cebola. E aqui aquela dica de sempre. Essa cebola, se você deixar ela caramelizar, ela vai trazer muito mais sabor para sua proteína texturizada de soja, vai ficar muito mais gostosa. Então se você tiver com tempo, tiver aí cozinhando na paz, na paciência, deixa ela aqui por um tempo, fogo baixo, vai mexendo, não precisa ficar mexendo o tempo todo, vem aqui de 5 em 5 minutos, 7 em 7 minutos, dá uma mexidinha, mas deixa ela aqui no foguinho baixo, uma meia hora que ela vai caramelizar, sem açúcar vai ficar incrível. E se você for deixar caramelizar, ou mesmo se você não for, coloca sempre sal aí na cebola, porque ele ajuda a desidratar, então ela carameliza mais rápido, vai te ajudar aí no processo para você não ter que ficar tanto tempo por aí. Põe uma boa camada, não fica com medo não dela ficar muito salgada, porque depois distribui por todos os outros sabores também. Mistura bem. E agora sim, deixa ela dar uma douradinha. Enquanto a cebola carameliza aqui, a gente já pode ir cortando os demais ingredientes. Eu vou cortar aqui um tomate, isso porque o meu tomate tá bem grande, tá vendo? Mesmo que ele seja tomate italiano, ele tá enorme pro tamanho dele. Se o seu for menorzinho, você pode cortar até 2 tomates. Não se prende tanto aí as quantidades, vai mais no seu paladar. Vou só tirar essa partezinha aqui dele mais fibrosa. Cortar ele em cubos, não precisa ser cubos muito pequenos. Vou fazer ele em cubos médios. Uma mexidinha aqui na cebola, que a minha já tá, ó, quase.
tomate eu ainda não vou colocar, eu vou deixar ele aqui no cantinho enquanto eu corto os meus dentes de alho. Tô usando 4 dentes bem grandões aqui. Quando a cebola já estiver caramelizada, a gente já pode colocar o alho. E aqui eu sempre falo pra vocês, é rapidinho, 30 segundos, 1 minuto, só até ele perfumar a sua casa com esse cheiro maravilhoso que ele tem. E dessa vez, antes de eu colocar o tomate aqui, que é o meu refogado base, né? Eu começo pela cebola, vou pro alho, depois o tomate. Eu já vou colocar direto a proteína texturizada de soja. E por quê? Porque eu quero que aqui esteja seco, porque eu quero secar a minha proteína. Se eu já colocar o tomate, ele vai começar a liberar os líquidos dele e vai deixar a minha proteína texturizada de soja molhadinha. É claro que eu quero que ela fique molhadinha depois, mas antes de voltar com molho, com tomate e tudo mais, eu gosto de dar uma boa secada nela aqui, porque eu acho que a textura fica muito melhor. Dá uma boa secada nela aqui, enquanto isso já pode ver se o sal tá bom, colocar um pouco mais de sal, já vou colocar por aqui um pouquinho. Pode ir temperando com as especiarias que você escolher, mas aqui, lembra que eu falei que a gente estava fazendo moussaka grego e eu ia trocar um pouco as especiarias que eu geralmente uso na minha PTS? Geralmente eu uso páprica, merquém, mas nessa especificamente eu quero usar um pouco de cominho e também de canela. Então eu vou colocar aqui meu cominho, deixa eu pegar uma colherzinha por aqui. Cominho, aproximadamente 1 colher de sobremesa, vai aí no seu paladar. Um pouquinho mais, se você gostar. A canela vai bem aos poucos, não exagera, porque tem gente que realmente experimenta PTS, alguma coisa com canela, né, quando é um prato salgado, e fala, meu Deus, tem canela por aqui. Mas acredita em mim, quando eu apresentei uma jadra pra vocês também, muita gente me escreveu, nossa, eu fiquei com medo de colocar canela, mas confiei em você e ficou maravilhoso. Aqui também vai ficar, mas não exagera, tá? Coloca uma quantidade aí normal, não exagera muito não. Mais uma secada nessa carninha, vou deixar ela secar muito bem para a textura dela ficar ótima. E ainda que eu esteja variando aqui nos temperos, ainda assim eu não abro mão de uma boa páprica pra gente colocar aqui. Então eu vou colocar aqui aproximadamente 1 colher de sopa de páprica e também, é claro, o meu bom e velho merquém de sempre, que é a pimentinha mapuche, que eu coloco em todos os meus salgados. Eu sou apaixonada por esse sabor. Mexidinha. Seguimos aqui secando a nossa carninha. E por último, outra coisa que eu adoro é uma folhinha de louro aqui na proteína texturizada de soja. Acho que ele dá um sabor muito, muito, muito gostoso. E agora sim, eu acho que ela já deu uma bela secadinha. Prova aí pra você ver se a textura tá boa, tá de acordo com o que você gosta. Aí a gente já pode então colocar o nosso tomate. E aqui nessa etapa eu também gosto de colocar cenoura. Eu sempre falo isso pra vocês, que a cenoura pra mim é o vegetal que mais tira o amargor da proteína texturizada de soja. Então toda vez que eu faço, eu coloco ela por aqui, sempre. Aí vocês me escrevem falando, realmente coloquei cenoura, ficou ótimo, fica, confia. Bota ela aqui pra ela dar aí um saborzinho melhor na proteína texturizada de soja. A proteína texturizada de soja, ela tem esses 2 segredos, né, que eu sempre falo pra vocês. É muito importante fazer esse demolho bem feito, que a gente faz no começo, com água, com vinagre, com limão. Torcer muito bem torcido, lavar, isso já ajuda bastante no sabor. E a segunda coisa é fazer essa base de sabor bem consistente, com sabores bem gostosos. Eu tô salivando aqui, ó, de sentir esse cheiro, de ir pensando na minha cebola caramelizada e tudo que a gente foi construindo aqui. Então essa base de sabor traz aí um sabor muito gostoso, faz ela com paciência, deixa a proteína texturizada de soja dar uma secadinha por aqui, coloca todos os ingredientes que vocês vão ver que vocês vão adorar. Depois vocês me contam nas redes sociais se vocês gostaram.
E por fim, então, lembra que eu falei que eu ia reidratar essa soja depois que ela já tivesse com uma textura boa? Aí eu coloco molho de tomate assado. Inclusive, eu sempre falo dessa receita de molho de tomate assado, que eu amo essa minha receita. Faz muito sucesso. Se você ainda não conhece, nunca viu, ela tá no meu Instagram, tá no meu canal do YouTube, tá no meu site ou no código do programa que tá aparecendo aqui na sua tela. É só você acessar e ir direto aqui pro molho de tomate assado, que fica incrível. Vou colocar então aqui aproximadamente uma xícara e meia dele. Agora ela começa a ficar molhadinha, já vou salivando aqui de novo. Olha a lindeza dessa carne. Nossa Senhora! E o cheiro que tá subindo aqui das especiarias que eu coloquei. Você também pode colocar pimenta síria, você pode colocar o que você quiser por aí, tá? Deixa aqui apurando um tempinho, uns 5, 10 minutos esse molho para ele incorporar todos esses aromas deliciosos, todas essas especiarias que a gente colocou aqui, ó. Tá com um cheiro maravilhoso por aqui. E aí você já pode desligar, finalizar com salsinha e cebolinha. Aqui a minha tá congelada, se você tiver fresca por aí, melhor ainda. Tô colocando aproximadamente 1/3, 1/4 de xícara por aqui, isso é bem a seu critério. E também azeitona, como sempre, que vocês sabem que eu amo azeitona na proteína texturizada de soja. Depois que estiver pronto, a gente pode tampar. Eu vou tirar aqui dessa boca porque a gente vai para um próximo preparo dessa receita. Vamos fazer um molho branco sem glúten, totalmente à base de vegetais. Sim, isso existe, isso é possível e a gente vai fazer por aqui. Vou ligar aqui meu fogo. Não precisa deixar a panela aquecer muito. A gente já vai colocar aproximadamente 3 colheres de sopa de azeite. E para essas 3 colheres de sopa de azeite que a gente colocou aqui, eu vou colocar também de 4 a 5 colheres de sopa de polvilho. Aqui o polvilho ele é opcional, porque você pode usar também amido de milho, você pode usar farinha de arroz. É claro que cada farinha que você escolher usar, ela vai trazer uma textura diferente e também um sabor diferente. Então eu te aconselho a você escolher qual você quer usar. Primeiro escolhe pelo que você mais gosta do sabor e segundo pela textura. Por que eu tô usando o polvilho? Porque ele faz uma casquinha um pouco mais crocante quando a gente leva pro forno para gratinar. Então é por isso que eu sempre escolho usar ele aqui. Vou colocar 4 colheres de sopa desse polvilho. E por que eu falei que pode ser até 5? Porque dependendo do leite vegetal que você escolher usar, pode ser que ele não engrosse muito, então você precisa colocar um pouquinho mais dele aí, mais uma colherzinha. Então coloca as 4, vai mexendo, vê como é que tá essa textura. Se você precisar de mais, depois você coloca. Aqui a gente vai dar uma misturadinha, que eu quero dissolver todo esse polvilho no azeite, deixa ele dar uma cozidinha boa por aqui. Essa técnica tradicional, na verdade, ela foi feita com manteiga e com trigo, mas a gente consegue um resultado muito bom fazendo com outro tipo de gordura e também com alguma outra farinha que possa ser um espessante. Sem glúten não tem o menor problema. E essa técnica tradicional aí na culinária francesa, ela chama roux, que é você colocar aqui, né, a farinha de trigo numa gordura, deixar ela dar uma fritadinha, deixar ela ficar com um gosto bem gostoso, para depois adicionar o leite. Dá para fazer perfeitamente vegetal e sem glúten. Aqui a minha já deu, ó, uma bela cozida, tá vendo? Já tá com bolinhas aqui, ela tá começando a ferver, então a gente já pode colocar o nosso leite vegetal. Aqui eu tô usando um leite vegetal que ele já dá uma engrossadinha boa também, que é o leite vegetal de castanha de caju. Você pode usar qual você quiser, mas tem alguns que engrossam mais, que engrossam menos. O de castanha de caju é um dos exemplos que engrossa bastante, o de inhame também faz aí uma consistência super boa, mas você usa o que você tiver por aí. E pra mim o que mais traz um sabor gostoso aí de molho branco, de molho bechamel, é ralar noz moscada aqui na hora.
Eu nem sou muito fã de noz moscada, viu? Toda vez que eu falo de noz moscada na televisão, o Rafa, quando tá assistindo comigo, fala: mas você nem coloca noz moscada? Mas no molho branco combina perfeitamente bem, então não deixa de colocar mesmo se você não for fã, porque vale a pena, fica muito bom. Pode ralar aí com generosidade, não exagera, mas também não usa pouco não. Fica muito, muito, muito gostoso. Agora a gente vai deixar aqui esse molho reduzindo, esse molho engrossando. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, mas vem aqui e dá umas belas mexidas, senão pode ser que o fundo comece a dar uma empelotadinha. Você vem, dá umas mexidas e já deixa ele por aqui, reduzindo. Pode colocar uma tampa entreaberta e enquanto isso a gente pode ir para a última etapa então do nosso preparo antes da gente montar a nossa moussaka. Aqui eu vou deixar num fogo bem baixo, vou voltar a dar umas mexidas aqui de vez em quando. Esse molho branco, especificamente do moussaka, ele não é igual ao molho branco tradicional, o bechamel que a gente faz, não. Ele é um molho bem mais firme, porque a gente quer que ele fique consistente, forme as camadas certinhas aí do moussaka. Eu quero ver berinjela, eu quero ver o molho de carne, eu quero ver o molho branco também. Então eu vou deixar ele um pouco mais consistente para ele não escorrer e não misturar aí com todos os outros ingredientes. Vou deixar aqui a tampinha entreaberta. E agora então a gente já pode por fim ir para a berinjela. Aqui as minhas já estão higienizadas. Eu vou tirar esse cabinho dela. Tira aqui com gentileza para você excluir a menor parte possível aqui do vegetal. Se você fizer um corte aqui, você tá desperdiçando pra caramba. Então corta bem rente aqui. Tira esse topinho. Aqui você pode fazer alguns cortes, deixar ela redonda mesmo, não tem problema. Eu acho que é mais fácil você cortar a berinjela dessa forma, mas eu acho que é mais bonito cortar assim, então eu vou cortar assim. Se você quiser cortar em rodelas, não tem o menor problema. O importante é que você faça aí alguns cortes com ela mais fina. Meio centímetro no máximo. Tenta, ó, coloca a faca e tenta deslizar de uma vez, que fica mais fácil de você cortar mais fininho. Repara como eu tô fazendo, ó. Tô aqui na pontinha da faca e vou deslizar, sem ficar fazendo serra, sabe? Vai deslizando, tá vendo como ela fica fininha, fica uniforme. Tá vendo como ela fica por aqui, ó, meio centímetro de cada lado, retinha. Quanto mais você deslizar a faca de uma vez só, mais fácil vai ser pra você. Eu vou ficando por aqui, cortar o resto das minhas berinjelas, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai, enfim, montar essa moussaka pra gente levar pro forno. No bloco anterior eu te contei que minhas redes sociais estão completamente abertas aí para vocês me pedirem receitas, receitas que vocês têm de memória afetiva ou até qualquer uma que vocês têm vontade de ver como seria uma versão totalmente vegetal delas. A Denise, uma seguidora querida, sempre me pede para fazer moussaka grego, então hoje é o que a gente está fazendo por aqui. Eu já cortei as berinjelas, já ensinei a fazer a proteína texturizada de soja, o molho branco que é um pouco mais consistente. Se você perdeu o primeiro bloco, não se apavore, é só você clicar no código do programa que está aparecendo aqui na sua tela que você já pode ver todos os outros passos e além de tudo essa receita depois da televisão vai aí para todas as minhas redes sociais, então você vai poder ver o vídeo detalhado no meu Instagram, no meu canal do YouTube, então fica tranquila. Aqui eu já tenho tudo pronto, a gente vai agora então montar nosso moussaka que é muito parecido com uma lasanha de berinjela. A primeira camada que eu vou fazer por aqui vai ser do meu molho branco. E isso porque eu sempre que eu vou fazer qualquer coisa que são em camadas ou qualquer coisa no forno, é bom que a primeira camada seja a que menos vai grudar. Então eu gosto de colocar aqui o meu molho branco para ele não grudar. Vocês conseguem ver aqui pela imagem, ó, como o meu molho branco ele tá mais consistente e isso foi proposital, falei pra vocês, a gente quer que o moussaka tenha camadas muito bem definidas, então eu não quero que esse molho branco escorra, se misture aí com a carne ou com a berinjela. Então eu fiz ele mais firminho, cobre muito bem. Já podemos ir para camadas de berinjelas. Vou começar com essa daqui. Vai intercalando. Deixa bem preenchido.
já posso então ir para a nossa proteína texturizada de soja. Vou colocar ela também bem firminha aqui, para ela ter a camadinha bem certinha dela. Aí aqui depois da carne, eu gosto também de voltar com uma outra camada de berinjela. E aqui fica uma opção para você, se você quiser dar uma grelhadinha nessas berinjelas antes de você começar a montar aqui seu moussaka, você pode. Na verdade, na maioria das receitas tradicionais que eu vi, eles dão essa grelhadinha no azeite, traz aí um sabor delicioso, mas eu acho mais prático fazer assim direto, por isso eu tô fazendo dessa forma e dando essa opção para vocês. Aí você vê como você quer fazer, claro, dá a grelhadinha, traz um sabor aí, um toque especial, mas assim é bem mais prático. Aí você vê como tá a sua pressa por aí. Estou eu aqui procurando uma berinjela que se encaixe perfeitamente aqui nesse espaço. Acho que encontrei, para já ir para minha próxima camada. Olha que bonito que fica. Gosto de fazer as camadas bem fechadinhas, né? Que eu falei pra vocês. Acho que eu vou colocar até mais uma berinjela por aqui. Essa tá bem fininha, posso colocar mais uma. Pra gente conseguir fazer as camadinhas sem o molho branco ficar tão grudado aí na carne. Então agora mais uma camada desse molho branco. Aqui minha última camada eu sempre gosto que seja com o molho branco, porque aí quando a gente leva pro forno ele dá uma gratinada, então eu tô colocando uma camada um pouco mais generosa aqui por cima, já que é a minha última. Você vai fazendo as camadas aí até quando a sua forma permitir. Agora a gente vai levar pro forno pré-aquecido a 200 graus e aí você tem duas possibilidades. Se você tiver feito a sua berinjela grelhadinha aí já na frigideira, ela já vai estar um pouco mais cozida, ela com bastante azeite vai estar bem gostosa, mais cozidinha, mais molinha. Então você vai levar menos tempo no forno. Se a sua tiver crua, como a minha tá aqui, que eu acho mais prático de fazer, já levo pro forno e vou fazendo outras coisas, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo porque a berinjela tá crua até ela ficar mais macia. Eu vou deixar aqui de 40 a 50 minutos e aí você vê se a sua já tá grelhada, você leva menos tempo. Quando ela ficar macia é porque tá pronto e você já pode tirar do forno então. Olha isso aqui, borbulhando ainda. Meu Deus do céu. Olha, tem como não salivar vendo uma cena dessa? Não tem como, né? É claro que eu vou cortar aqui um pedaço, mostrar pra vocês como é que ela tá por dentro. Borbulhando ainda. Olha que macia que ela tá vendo? Tô cortando super fácil. Pode finalizar com umas folhinhas verdes. Pode finalizar com o que você quiser, tiver acostumado por aí. Provavelmente você já comeu lasanha de berinjela e isso é super parecido. O que muda é realmente fazer aqui esse molho branco, fazer também mais consistente, né, para ele ficar em camadas. Nossa, essa fumacinha que tá saindo aqui. Meu Deus. Eu espero que vocês tenham gostado e até segunda-feira que vem.